Glória a Deus, vamos lá. Então, há 2 semanas atrás, nós concluímos dizendo que esse povo chegou ao auge da sua indignação contra Deus. Irmãos, eu tenho visto de verdade, tá? Pessoas próximas a mim, já hoje se escandalizando com Deus. Já hoje, tá? E hoje, o coronavírus está atingindo todo mundo, não é só os cristãos não, né? Todo mundo. Então, se é todo mundo, provavelmente não é o princípio das dores, né? Porque quando começar o tempo, né, do fim, os santos serão selados, protegidos contra todo tipo de catástrofe e juízo que vier, tá? Então, se todos nós estamos sofrendo, isso é um sinal que não é nenhuma das pragas, né? Os juízos do Apocalipse ainda. Mas se com isso, muitos de nós já estamos nos escandalizando com Deus, irmãos, eu tenho visto pessoas indignadas com Deus, sem motivo, porque não veio o motivo ainda, ok? Não chegou, irmãos. Perder emprego não é motivo, tá? Enfermidade não é motivo. Sabe qual é o motivo que você pode um dia querer questionar a sua fé um pouquinho, né? Se você chegar no ponto de Jó, Deus deixar matar todos teus filhos, aí talvez pode chorar um pouquinho. Mas, irmãos, o que vai gerar no meu coração indignação é a perseguição. É você ser odiado pela sua fé. Quem aqui já é odiado pela sua fé? Ninguém, né? Talvez um ou outro sofra alguma coisa no trabalho, é muito pouco, mas ser odiado, as pessoas vão olhar para mim e para você, vai ter nojo, só porque você é cristão. Você não vai conseguir comprar, não vai conseguir vender, não vai ter como lugar para comprar coisas para você comer. Tá? Aí você, entre aspas, pode ter um motivinho para ficar assim com o Senhor. Mas hoje não temos motivo nenhum. E chega no verso 15, e o Senhor diz o seguinte: agora vocês escancararam para mim o que vocês pensam de mim. O que eles pensavam? Não tem valor nenhum servir a Deus. O que eu estou ganhando com isso? As pessoas estão sendo maus, né? Não pagam os empresários que não pagam seus impostos são os que mais prosperam. Aqueles que fazem falcatrua, que mais ganham dinheiro, né? Eu vejo um cristão meia boca prosperando e eu que sou um cristão, né, acima da média, mal e mal consigo pagar minhas contas. E esse sentimento foi crescendo, como nós trabalhamos em toda a carta, em todo esse livro de Malaquias. Chegou ao ponto que eles abriram o coração. E abrindo o coração falaram assim: tá, agora eu vou falar. Servir o Senhor é chato demais. E não tem serventia para nada. E na verdade, o que a gente pensa é que o Senhor ama mais aqueles que não te amam do que a gente. Lembra qual foi a resposta de Deus para eles? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês querem justiça? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Que o Senhor vier hoje, vocês são os primeiros que serão derrotados. Porque o juízo começa pela casa de Deus. E a gente tem percebido, irmãos, que é realmente essa a realidade da igreja brasileira também. De que se Deus tem um propósito com tudo que nós estamos vivendo no ano 2020, e nós sabemos que Deus tem, principalmente é para tocar a igreja. Isso é um parâmetro bíblico. Lembra que eu falei para vocês, olha, estude o livro de Jeremias, que o livro de Jeremias é um padrão para entender. Deus começou com Jeremias, depois tocou Israel, para que através disso ensinasse para nós o que seria. Se você não leu Jeremias, você perdeu. Talvez você não esteja tão conectado ao que nós estamos falando. Mas aí, irmãos, há uns tempos atrás, eu estava vindo do meu trabalho aqui, nessa a rua aqui, onde nós temos nosso salão, e eu fiquei, de uma hora para outra, bem entristecido, porque eu vi o aumento de algumas igrejas, destas que a gente fica um pouco triste em saber que se preocupam muito mais com o dinheiro do que qualquer outra coisa. Se você entende, fugir da prosperidade. E eu, vendo isso, eu fiquei bastante bravo, assim, bastante indignado mesmo.
Falei, Deus, o que está acontecendo, né? E aí Deus falou assim para mim. Aí eu perguntei para Deus assim, andando de bicicleta, Deus, a gente vai ser só mais uma igreja, né? Mais uma porta que se abriu, não é verdade? Mais uma denominação. Aí eu fiquei bastante indignado. Eu ouvi Deus falando comigo, Deus falando assim comigo. Exatamente o que eu vou falar aqui. Eu preciso de um remanescente em cada região. Eu preciso de um remanescente aqui. Eu preciso de homens e mulheres que me amem aqui. Vocês não foram chamados para ser outra igreja, mas para ser a minha igreja que me ama. Deus sempre teve, sempre tem os seus remanescentes. Deus sempre tem, sempre teve os seus remanescentes. Ao contrário do que a gente possa imaginar. Ah, mas a igreja está assim. Ah, a igreja está assado. A igreja não avança. A igreja está em pecado. Sim, irmãos, nós temos muitos problemas. Com certeza. Se a gente não tivesse, eu já tinha vindo, né? Eu vim para uma igreja perfeita. Mas quando nós olhamos com esses olhos naturais, o que acontece é que a gente perde o nosso olhar para o Senhor. Isso aqui também está acontecendo. Porque tenta imaginar você que está ouvindo a mesma mensagem de Malaquias, mas você, assim como nós, como igreja local, estamos perseverando numa igreja que ama o Senhor. Mas a gente olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, dá a impressão que não tem mais ninguém, não é verdade? Dá a impressão que é só nós. E de repente, o Senhor está falando através de Malaquias para aquele povo que está argumentando com Deus. A ponto que você lembra que eles não conseguiam nem se arrepender. Vocês precisam se arrepender do quê? Lembra que eles perguntaram? Do quê? Embora o Senhor tivesse escancarado tudo isso. Verso 16, acompanha comigo. Então, irmãos, aconteceu que aqueles que ainda temiam ao Senhor conversaram uns com os outros. E o Senhor, presta atenção aqui, e o Senhor ouviu. Meu Deus, presta atenção. Tenta imaginar um monte de gente difamando de Deus, murmurando sobre Deus, se afastando de Deus. Deus chamando o arrependimento e as pessoas questionando que não precisavam. Mas no meio daquela multidão tinha um grupinho de irmãos. E eles conversavam uns com os outros. E o que eles conversavam uns com os outros? E prestam aqui que eles não estavam necessariamente falando com Deus, está entendendo assim? Não é necessariamente uma oração vertical. Era como se fosse um discipulado ou um desabafo. Ou eles falam o seguinte: Senhor, mas tudo bem, ninguém te ama, mas nós te amamos, nós estamos aqui. E o Senhor ouviu. E eu gosto da minha versão que dizia: o Senhor ouviu com atenção. Tenta imaginar, tem uma parada em Apocalipse, a gente vai estudar isso ano que vem, que o Senhor diz que houve-se um silêncio no céu. Não estou falando que é esse momento, tá? Mas tenta imaginar Deus assim, parando para prestar atenção, tá entendendo o que eu estou falando? Irmãos, quando você vem para os turnos de oração que nós estamos percebendo já, vamos para o segundo ano, hein? Aleluia. E ninguém vem, só vem você. Mas você vem porque você ainda ama o Senhor, embora eu gostaria que todo mundo estivesse amando o Senhor. Deus está prestando atenção. A gente não leva em conta de que essas coisas são importantes. A gente acha que Deus está prestando atenção nos grandes ajuntamentos, entendeu? Quem aqui, assim como eu, está enjoado de conferência? Até as online, não aguento mais ouvir. Nem o início, nem o começo, nem o meio. Não é demais uma conferência. Esses dias atrás eu estava vendo isso. Muitos dos nossos irmãos estavam
criticaram muito o movimento de adoração, porque os irmãos transformaram os movimentos de adoração de Deus em shows, né? E não vou listar o nome deles aqui, mas quase todos. Eles falaram que eles tinham se prostituído com a Som Livre, que era da Rede Globo. E aí, os mesmos irmãos criticavam, só vejo eles fazendo show, live, conferência. Os mesmos que criticavam, movimento de grande número de pessoas, hoje, segunda está numa igreja, terça está na outra, quarta na outra, quinta na outra. Irmãos, eu não dou conta de orar tudo que eu gostaria com a minha pouca agenda. Imagine se eu viajasse que nem eles. Estamos repetindo o mesmo erro do passado. O mesmo. Está entendendo o que eu estou falando? Mas aqueles que realmente amam o Senhor estão compartilhando, ouvindo a admoestação do Senhor, conferindo as profecias. Vocês não podem esquecer do que vocês aprenderam até aqui. Esta geração está debaixo da promessa do Messias. Essa geração tem os pergaminhos de Ezequiel. Essa geração tem os pergaminhos de Jeremias. Essa geração tem os pergaminhos de Isaías. Essa geração tem a profecia de Daniel se cumprindo literalmente. Essa geração tem os escritos de Zacarias e de Ageu, que dizia que a glória da última casa seria maior que a primeira. Irmãos, não era falta de promessas. Eles tinham experimentado Deus dar dinheiro por meio de um rei mau para eles reconstruir a casa de Deus. Olha o milagre. Quem deu e financiou tudo foi o rei mau. Eles tinham acabado de viver um grande avivamento através de Neemias, de Esdras. No mínimo 15, 20 anos atrás, muito pouco tempo. E como que está esse povo? O coração tão distante. Mas no meio de um povo que está tão distante, existe um povo que está amando. E vamos ouvir. É muito bom a gente ouvir, irmãos. Eu lembro que Pedro, por exemplo, ouvindo o Senhor, disse: Senhor, mas, vamos lá. Nós abandonamos tudo para te seguir. O que vamos ganhar com isso? O Senhor disse para Pedro: todo aquele que abandonou por causa de mim, e deixa bem claro, dinheiro, casa, emprego, aborreceu pai, mãe e irmãos, receberá ainda em vida 100 vezes mais, quanto mais na ira vindoura. Um dos tópicos maravilhosos, vamos trabalhar no que vem, é o tópico das recompensas celestiais, recompensas espirituais. A pergunta: vale a pena amar a Deus, servir a Deus, ter devoção a Deus? Ele vai responder: vale, mas não são recompensas materiais, embora alguns de nós recebemos recompensas materiais, para aqueles que não vão perder o seu coração nelas, o que é a grande minoria. A maioria de nós, se Deus nos dá muita coisa, Ele nos perde. Por isso que Ele não nos dá. E alguns Ele ama tanto que Ele deixa ter, para deixar perder, para valorizar o que Ele tinha antes. Presta atenção no que eu falei. Eu já experimentei isso algumas vezes. Um dia não tinha nada, outro dia tinha tudo. E quando eu tinha tudo, não valorizei como no dia que eu não tinha. Deus tirou, e aí eu pensei, realmente não valorizei quando eu tinha, e nem quando eu não tinha. Aí o que o Paulo diz? Aprendi. Ter ou não ter, whatever. Tanto faz. Eu quero Ele. Então, aos poucos de nós temos capacidade de ter dinheiro. Muito poucos de nós. Mas o Senhor disse para Pedro: sim, Pedro,
aqueles que fizerem isso por causa de mim, vão receber 100 vezes mais. Diante de Deus, continuando no verso 16, foram escritos num livro todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como um memorial, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Já viram que Hollywood tem a calçada da fama? E todos os grandes atores e atrizes, né, de Hollywood tem é o pé que eles colocam lá, né? O pezinho, né? É assim? Um memorial. Você vai lá, tá lá. Sabe o que a palavra está dizendo? Que vale a pena honrar e amar o Senhor toda a sua vida, porque está escrito um memorial sobre você no céu. Lembra de uma mulher que nós cantamos? Eu quebro meu vaso, né? A Bíblia diz que sempre aonde se for pregada a palavra de Deus, será falado sobre essa mulher, e ela tem um memorial no céu, mas na terra nem os discípulos valorizavam ela. Percebe? E uma das coisas interessantes desse texto, muitos de nós não meditamos sobre isso, foi que ela deu tudo, ou, né, talvez a melhor interpretação, o equivalente a 1 ano de trabalho, bastante dinheiro, né? Mas você não vê a Bíblia dizendo que Deus recompensou ela com 2 vezes mais dinheiro. Ela foi embora sem nada. Entenda o que eu estou falando? Ela desperdiçou, na linguagem de Judas, né? Judas falando, né? Desperdiçou o que era para dar aos pobres. E foi embora para casa sem dinheiro, sem honra dos homens, mas com uma palavra de Jesus. O que você traz? Como nós cantamos, o que é suficiente para você? Uma palavra dele sobre você ou dinheiro? Essa geração aqui se relacionava bem com Deus quando ele estava indo bem financeiramente. E quando Deus então estava permitindo eles passar por um perrengue financeiro, digamos assim, o que era apenas cumprimento daquilo que ele tinha dito, e Deus não muda, nós também vemos aqui em Malaquias, Deus não muda, por isso nós não somos consumidos. Então Deus não está fazendo nada do que ele não tinha falado que ia fazer. Se me obedecerdes, certamente serão abençoados, mas se me desobedecerdes, certamente serão amaldiçoados. Então, a maldição é resultado de desobediência no Antigo Testamento. Na era da igreja, desobediência é feitiçaria, tá? Pecado de feitiçaria, os quais, se permanecerem, não herdarão o reino dos céus. Gálatas capítulo 5. Quando você chegar diante do Senhor, o Senhor vai chamar você pelo seu nome e apresentar você diante do Pai, dizendo: Pai, deixa eu te apresentar alguém. Tenta imaginar isso, eu não consigo nem imaginar, né? Quando eu viajo um pouco, já começo a me emocionar. Tenta imaginar isso, gente. Sabe assim, não vai ser no atacadão, entendeu assim? Todo mundo é seu, Pai. Não. Aqueles que o amam têm um memorial. Está entendendo? O Pai vai chamar você pelo nome, vai apresentar você diante do Pai, Jesus. Pai, tá aqui, ó. Esse cara, pensa um cara que me amou, ele me ama e te ama. O nome dele é, tá bom? Amém? Essa recompensa é suficiente para você ou você precisa de mais alguma coisa? Analise seu coração. Pensa antes de responder. Ter um memorial diante do Senhor nos céus é suficiente ou tá pouca coisa? Marcelo, tá bom, mas não teria como ter isso e mais prosperidade? Sabe o que o Senhor fala sobre prosperidade? Ele diz que, em Apocalipse capítulo 21, que a Nova Jerusalém, as ruas são de ouro. Ele não tem problema com ouro, tá? Se você acha que os palácios dos sheiks no Oriente é bom,
Você não sabe o que é, né? Tudo na Nova Jerusalém é de zafira, sardônio. Sabe as pedras preciosas que têm valor aqui? Lá não é nada. Porque diante dele, ouro perde valor, porque o maior preciosidade que tem é ele mesmo. Ele será o nosso tabernáculo. Se isso não é suficiente para você, irmão, eu acho que você está no lugar errado, literalmente. Porque o Senhor nos chamou para recompensas superiores. Paulo, falando sobre isso, diz o seguinte: olha, um atleta, esse é muito importante, eu tenho uma palavra sobre isso, não preguei aqui, preguei em vários lugares. O atleta, eu sei porque minhas filhas são atletas, né? E hoje elas estão lá, fazendo a última apresentação do ano, se dedicam, como elas, alimentação, né? Abre mão de estar com os amigos, né? A Nini, que teve a filha, né? E agora as netas, atleta. O Rob já foi atleta, né? Quem mais aqui já foi atleta? O Michel já foi atleta, né? Naquela época o Rob, né? Mais ou menos, né? Irmãos, mas atleta sofre, tá? Porque enquanto os amigos estão no cinema, ele está treinando. Enquanto todo mundo está podendo comer pizza, ele não pode comer pizza, ele tem que comer regradinho. E a Bíblia diz que o atleta faz tudo isso para chegar em primeiro. Para receber uma coroa. Eu brinco com as crianças, esses dias ganharam a primeira medalha delas. A Aninha ganhou uma de ouro, de primeiro lugar, e a Luísa ganhou 2. Irmãos, a Luísa ficou... eu olhava assim, ela disfarçava. Sabe o que ela fazia? Ela ficava chupando a medalha. É bom que eu esteja aqui, né, para ouvir. Ela ficava chupando, ela colocava quase a medalha inteira, as 2 medalhas inteiras, e ficava... Filha, que isso? Não, papai. Né? Saboreando a medalha. Não é verdade? Diz, um atleta faz tudo isso para ganhar uma medalha. E às vezes um tapinha nas costas. Quanto mais vós, ou no caso de Paulo, quanto mais eu, alcançando, tentando, buscando alcançar a coroa que nos está prometida nos céus. Ele compara um atleta que abre mão de tudo. Irmão, se um atleta abre mão de tudo para conseguir um metalzinho, que pode perder, né? Quantos que jogaram medalha e não sabem no que está? Eu joguei várias medalhas, né? Eu ganhei já uma medalha de campeão paranaense e não sei onde está, porque não serve para nada, na verdade. Na época, né? Quer ostentar, quer tirar foto. Irmãos, para que serve uma medalha? Então você abre mão de tudo para ganhar uma medalha. E nós não abrimos mão de nada, porque a gente não sabe o que nos está nos aguardando nos céus. Sabe que negócio assim? Jejuei, Senhor, se bem que o Senhor podia me ouvir, né? Meu Deus, nós estamos tão distante de entender o que nos está proposto nos céus, irmãos. Ano que vem, espero que Deus abra nossos olhos para as recompensas espirituais. Verso 17 diz o seguinte: portanto, eis que naquele dia que preparei, quando eu agir, está falando, claro, do seu retorno, do dia do Senhor, que nós já tentamos explicar um pouquinho nessa série. Meu Deus, olha o que ele diz: eles serão o quê? Meu tesouro particular. Você está afim de tesouro, ele quer transformar você no tesouro dele. Meu Deus. É pouca coisa, não? Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então, verso 18. Então vereis outra vez uma enorme diferença entre o justo e o injusto. Entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Está dizendo o seguinte: hoje talvez não tenha como diferenciar quem é e quem não é. Porque aqueles estavam no meio do bolo dos outros, amém? E como chegou nossas atletas, amém, parabéns, sejam bem-vindas. Estava falando de vocês agora há pouco. Vocês ganharam medalha, né? Amém. Talvez hoje a gente não consiga ver diferença, não é verdade? Mas ele promete que um dia ele vai fazer brilhar
resplandecer a luz dele sobre os seus justos, de tal maneira que não haverá ninguém que não consiga ver a diferença. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então, para o capítulo 4, para nós irmos para o final da série. Então, concluindo, ele vai dizer: pois com toda certeza vem o dia em que fogo ardente, mais do que uma fornalha, todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira, e aquele grande dia vem se aproximando depressa, não sobrará raiz nem ramo algum, assevera o Senhor dos exércitos. Primeiro ele começou dizendo sobre os santos: aqueles que me amam serão honrados. Quando? Quando eu voltar, naquele dia. Mas até que ele volte, o que espera de nós, irmãos? Ainda muito desprezo, ainda muita injustiça. A Bíblia diz que como um ouro, em Pedro ele vai dizer, como um ouro que precisa passar pelo fogo para remover as impurezas e ficar só a pedra preciosa, a Bíblia diz, semelhante somos nós, que estamos hoje, ele diz, é necessário que passemos por provações para que através delas sejamos purificados e sejamos apenas ouro, removendo toda a impureza. É necessário. Se com ele vivemos, com ele padeceremos, com ele reinaremos. Amém? Se o nosso Senhor sofreu, ele diz, todos aqueles que me buscarem e viverem piedosamente sobre mim e por mim, padecerão perseguições, sofrerão nessa terra. Ele afirmou isso com certeza. Mas ele diz, vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês até aquele dia. Mas se naquele dia ele diz que a diferença para o injusto é destruição e morte, ele diz agora para os justos, verso 2, todavia para vós quem? Todos aqueles que vêm ao culto, todos aqueles que são religiosos, todos aqueles que dizem que são crentes, não, ele baliza no seguinte, todos aqueles que me amam. Irmãos, qual que é o maior e principal mandamento? De tempos em tempos, Deus tem que mexer comigo, com você, para a gente voltar a entender o que realmente importa. De tempos em tempos, Deus tem que mexer comigo mesmo. Está mexendo nesses dias de volta. Está difícil, está doendo. Mas só porque está dizendo, você perdeu de volta o que realmente importa. Mas o que realmente importa? Uma pergunta você precisa estar apto para responder. Você me ama? Ok? É só isso que importa. Todas as outras coisas fazem parte, assim como num casamento, o que realmente importa é se vocês ainda amam um ao outro. Amém, casados? Tá fraco, né? Eu achava que os homens iam falar, porque os homens têm que amar a esposa, né? Mandamento, né? Mas não falaram, perderam a deixa, né? Que Deus perdoe vocês e a esposa também, tá? Porque de tempos em tempos, também no casamento, a gente precisa voltar a entender o que de fato importa é o amor. Não é verdade? Amém? Todavia, para vós todos que me amam, reverentemente, o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas, e vós havereis de sair saltando de alegria com bezerros soltos no curral. Isso é legal, né? Ele usa uma grande analogia, né? Nem todos nós, ou grande maioria de nós que não, é do campo, né? Para saber o que é isso, né? O Jair já foi do campo, né, gente? Então sabe qual é essa alegria que ele está se referindo. Também poderíamos usar, né, a experiência de uma criança que ganha um presente. Já viu uma criança ganhando um presente? Pode ser um nada, mas está embrulhadinho. Ela fica tão feliz, né? Porque abre, às vezes ela dá uma decepcionada, né? Achava que era mais, né? A gente já participaram de amigo secreto aqui, que é chamado inimigo secreto. Porque tem uma caixa gigante que a pessoa faz de propósito, você faz? Aí você fala, me dei bem, né?
Principalmente se é o chefe que pega, né? Me dei bem. Aquela caixa grande, suntuosa. Aí você abre, né? É zoação, né? Aí você vê lá que geralmente o chefe dá o pior presente. Já viu isso? O chefe dá o pior presente. Isso aí é frustrante, não é verdade? Porque se você pega o chefe, o que você faz? Não quer passar vergonha, você gasta. Mas quem é pego por ele, está pego. Não é assim? Nós nos frustramos tanto com Deus também, irmãos, por causa dessas coisas. Nós temos expectativas que Deus não gerou em nosso coração. Mas Ele diz que quando nós tivermos um encontro com Ele, será nesse nível, como uma criança que abre um presente e se alegra. Ou como o exemplo que Ele dá, como um bezerro solto no curral, extremamente feliz. Verso 3: Pisarei os maus, porque serão como pó debaixo da planta de vossos pés naquele dia que prepararei, garante o Eterno, o Senhor. Se você nunca fez isso, eu quero te dar o conselho de fazer. Tem uma igreja na Bíblia chamada Igreja Modelo. Quem sabe qual é a igreja modelo da Bíblia? A maioria de nós vai falar Atos, né? A igreja de Atos, a igreja de Antioquia. De fato, são igrejas maravilhosas, mas quem recebe o título de igreja modelo na Bíblia é a igreja de Tessalonicenses. Leia. Até estava pensando em começar com ela, nosso ano escatológico. Sabe por quê? Paulo teve apenas 3 semanas para pregar nessa cidade. O que dá para fazer em 3 semanas, irmãos? Dá para plantar uma igreja? Dá para converter quantas pessoas? E Paulo, na verdade, saiu fugido de um lugar, se não me engano de Filipos, não tenho certeza, e foi para Tessalônica. Chegando em Tessalônica, ele pregou o evangelho lá, e a perseguição foi atrás dele. Chegaram lá querendo prender, querendo matar, querendo expulsar ele. Então ele teve só 3 semanas para pregar. E saiu fugido de volta para não matarem ele. Quando ele saiu e foi para outra cidade, uma cidade também foi perseguido, ele ficou meio preocupado e conversando com Timóteo, com os apóstolos, os irmãos que estavam com ele na viagem, perguntaram assim: viu, mas a gente ficou tão pouco tempo pregando naquela cidade e a gente foi tão perseguido, será que eles permaneceram? Será que deu alguma coisa lá? A gente não está conseguindo voltar lá. Vamos mandar uma carta? Na verdade, vou mandar Timóteo para saber como que está. Então, Tessalonicenses 2 cartas demonstrando como que foi essa visita de Timóteo, como que eles estavam. E todo escrito, irmãos, é maravilhoso ver lá. Quando nós pregamos o evangelho para vocês, nós afirmamos o seguinte: que é necessário que todos nós sofremos perseguição. E a Bíblia diz que eles ouviram essa mensagem com alegria. Meu Deus! Quantos de nós, ouvindo mensagem sobre perseguição, ficamos felizes? Por que ela era uma igreja modelo? Porque foi fundada em meio à perseguição. Em meio à perseguição, ouviram o verdadeiro evangelho. E ouvindo o verdadeiro evangelho em meio à perseguição, se transformaram na igreja modelo de toda a região. Sabe o que nos falta? De várias coisas. É que a gente não se alegra como deveria com o verdadeiro evangelho, porque ele não nos é suficiente. Nós não estamos encontrando a alegria que deveria na mensagem mais importante da nossa vida. As mensagens mais importantes que nós devemos dar mais atenção, a gente dá menos atenção. E para aquelas que são boas mensagens, mas não é a mensagem do Senhor, nos enche de alegria, porque alimenta nossas emoções. Enche as nossas emoções de expectativa. E essas expectativas serão frustradas. E muitas pessoas estão sendo decepcionadas com Deus hoje já. Hoje já. Porque aumentaram, fizeram crescer no coração delas expectativas que Deus nunca gerou.
mas foi gerada por mensagens boas, mas não a mensagem do Evangelho. E o Senhor promete uma coisa, graças a Deus. Verso 4. Lembrai-vos, portanto, da Torá, a lei de Moisés, meu servo, dos decretos e das leis que lhes ordenei no Horebe, deserto para todo Israel. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e assustador dia do Senhor. O que ele vai fazer? E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações de seus filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com a última palavra. Como que Deus encerra o Antigo Testamento? Com a palavra de uma boa notícia? A última palavra do Antigo Testamento é maldição. Terrível, né? Ou não é terrível? Você não acha? Ele poderia concluir felicidade, alegria, júbilo. Ele diz não. Para essa geração, presta atenção no que eu vou falar agora. Nós estamos dizendo que a geração de Malaquias é semelhante à geração da volta do Senhor, por vários motivos. Não sei se você está prestando atenção nisso. Ele diz que antes que venha esse dia terrível, onde ele vai demonstrar sua justiça, morte e sofrimento para os injustos, e alegria e sol da justiça para os justos, antes que venha, ele envia o espírito do Elias. Quando João Batista veio, e quem disse que João Batista era o Elias que deveria vir, não foi o próprio João Batista, embora ele proclamou a palavra de Isaías. Quem é você? Eu sou uma voz, a voz que eu no deserto. Então ele proclamou a palavra de Isaías, mas, e Moisés também, mas o próprio Cristo disse. Vocês estão argumentando, perguntando, questionando quem é João Batista. Eu vou falar quem é João Batista. João Batista é o Elias que haveria de vir. Marcelo, mas se ele já veio, por que esse texto não se cumpriu totalmente ainda? Porque quando Jesus veio, ele não veio para inaugurar o dia terrível, mas veio inaugurar as portas abertas para a salvação. Significa que esse texto precisa encontrar plenitude de cumprimento. Significa que quando Pedro disse que o que está acontecendo agora é na verdade o que o profeta Joel disse nos últimos dias, nós temos que entender então, irmãos, que haverá um liberar do Espírito Santo, promovendo, assim como foi na companhia de João Batista, homens e mulheres com a unção do João Batista para preparar o caminho do Senhor. Nós, como igreja local, cremos, juntamente com vários irmãos do mundo, que nós fazemos parte dessa geração. Geração que vai preparar o caminho do Senhor. E a semelhança de João Batista e a semelhança de Malaquias, a pregação é de correção. Ou melhor falando, arrependimento. Toda mensagem de arrependimento pregada nesses dias está encontrando o coração que está ouvindo. Está sendo pregada a palavra de arrependimento, irmãos, graças a Deus, em vários lugares do nosso país, em vários lugares do planeta. O verdadeiro evangelho já está começando a ser pregado, graças a Deus. Mas poucos estão ouvindo. Não estou falando que não estão ouvindo, não estão dando atenção. E estão como a geração de Malaquias. Vamos lá, vamos ver isso? A nossa geração, vamos lá. Quantas promessas de Deus nós temos sobre nós? Vamos listar algumas? Você lembra de algumas? Não. Vou pegar o próprio texto de Joel. Derramar do Espírito sobre toda a carne. Nós já experimentamos derramar do Espírito sobre toda a carne de maneira global, o Espírito sendo derramado em todas as nações ao mesmo tempo. Já ouviu isso acontecer? Alguém já viu?
mas está prometido sobre a geração da volta do Senhor. E se nós cremos que nós somos essa geração, isso é prometido sobre nós. É profetizado sobre essa mesma geração tempos de perseguição. Você crê, está preparado ou se preparando para isso? As mesmas palavras ditas por Malaquias, ditas por João Batista, estão sendo ditas hoje pelos profetas de Deus sendo levantados como nessa casa. Nós estamos como aqueles poucos que estão ouvindo e amando ao Senhor, ao qual o Senhor está ouvindo com atenção suas orações, embora são poucos? Ou nós estamos como esse povo da geração de Malaquias aqui, ouvindo a palavra, entra por um ouvido, sai pelo outro, e dizendo, não, na verdade eu sou injusto, na verdade o Senhor não ama, porque se o Senhor amasse eu não permitisse isso acontecer. O que Ele promete? Antes que eu venha, eu primeiro envio o meu Espírito. E esse Espírito vai proclamar uma mensagem: arrependei-vos. E do que nós temos que arrepender, irmãos? Do que nós temos... Eu dei uma palavra aqui, né, preparando nosso coração para essa última fase. Nós estamos nos arrependendo? Ou você acha que Deus mudou de ideia? Não, mudou já, Marcelo. Ele já virou a chave. Na semana passada o Fabrício falou sobre evangelismo, sobre, né, a gente tomar atitude, sobre a gente... Não, já virou a chave, Marcelo. Deus mudou. Já não é mais sobre arrependimento. Deus nunca mudou. Amém? Até que Ele venha, Ele só tem uma mensagem: se arrependam, para que eu estou vindo. Eu estou voltando. Alguns de vocês já estão se sentindo incomodados com essa mensagem, ou essa mensagem não incomoda você? A mensagem não incomoda você. Tipo assim, minha segunda-feira vai ser de boa, normal, assim. Se ela não está incomodando você, me perdoe falar, você está como essa geração de Malaquias. Porque eles estavam dizendo, Senhor, mas do que eu tenho que me arrepender? Eu venho para o culto, trago o dízimo, a minha oferta, faça a minha parte. O que o Senhor quer mais? Amém, irmãos? Então, dentre todos os povos, Deus sempre tem um povo que o ama. E esse povo que o ama é chamado para preparar o caminho para que Ele venha. Se você sente esse chamado, saiba que Ele ouve a sua oração. Até o cochicho que você tem com a tua esposa na cama, Ele ouve com atenção. Isso é suficiente para você saber que Deus te ouve? Saber talvez que Deus não esteja em muitas reuniões grandes por aí, com vários instrumentos, com várias luzes, mas às vezes Ele está ouvindo a sua oração. Pergunto para você, vale a pena servir a Deus? Ou você acha que não? Porque você não está ganhando nada com isso. Está perdendo tempo, perdendo dinheiro. Já subiu na tua mente o pensamento de o que você poderia ter feito já com o dinheiro que você trouxe para a igreja? Se você já teve esse pensamento, se arrependa. Deixa eu fazer as contas. 20 anos que eu sou crente. Meu Deus, hein? Podia estar rico já. 6 sentimentos já entrou no teu coração. Se arrependa. Porque eles estavam dizendo, lembra? Ali em Mateus capítulo 3. Senhor, na verdade assim, é pesado para a gente, sabe? Eles estavam reclamando do culto. Marcelo não para de falar. Quero ir embora, quero comer, estou com fome. Então, se você está com esse sentimento durante o culto, se arrependa. Amém? E não espere você sentir um arrepio, um calafrio, o anjo falar para você se arrepender. Ele já está falando. Eu quero concluir com Lucas capítulo 16. Não precisa abrir, você pode ler em casa. Lucas capítulo 16 é essa metáfora maravilhosa, difícil compreensão. Havia o rico e o Lázaro. Os dois morreram. O rico foi para o tormento chamado de inferno, e o pobre Lázaro foi para o seio de Abraão. Uma das definições sobre o paraíso, o braço do Pai, um lugar
de conforto e consolo do Senhor. Não é ainda o aspecto da eternidade, né? Que está aguardando a vinda do Senhor também. E a Bíblia diz que o rico conseguia olhar para o pobre e pedindo: ó pai Abraão, permita que eu possa me refrescar, no mínimo que a ponta do dedo possa refrescar a língua, porque eu estou em tormento aqui. O Deus disse: não é possível. Você recebeu as recompensas na terra, ele recebeu as recompensas no céu. Senhor, mas então envia os teus anjos, envia alguém aí do céu para falar para os meus irmãos que estão na terra, porque eles estão indo para o mesmo caminho. O Senhor diz o seguinte: você, assim como eles, a Bíblia diz, eles têm os profetas, que leiam. Que leiam. E ele fala o seguinte: Deus tirou um sarro dele ainda. Você acha mesmo que se eu mandar um morto para lá, eles vão acreditar em fantasmas? Não vão crer. Pergunta: a palavra de Deus é suficiente para você? Ou você precisa de um arrepio, você precisa de um toque, você precisa de chorar, você precisa de um choque? O que você precisa? O Senhor deixou bem claro: eles têm a palavra, escute. Amém? O que você está recebendo? A palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, ou melhor, é Deus falando. A pergunta: quem está ouvindo o que Deus está falando? Neste ano, o ano inteiro. Quem está conosco desde o início? Há 3 anos, os 3 anos inteiros, falando o mesmo assunto. E Marcelo, não tem como mudar de assunto? Olha, ele não mudou e eu também não mudo. Ele não muda até que ele volte. E quando ele volta também não muda. É só ele mesmo. Jesus é suficiente para você? A palavra que é pregada é suficiente para você? Ô Marcelo, eu gosto de falar, mas veio que a gente podia fazer uns eventos aqui, né? Chamar uns caras de fora, chamar o Fernandinho para cantar, deixar um negócio mais alegre, mais pá, né? Irmãos, Jesus, no caminho de Emaús, estava com aqueles 2 discípulos e eles não reconheceram Jesus. Jesus poderia ter feito uma mágica diante deles, né? Como fez com os discípulos no Monte da Transfiguração, na verdade. Se transfigurar para eles, falou o seguinte: ó, eu sou. Jesus não fez isso. Sabe o que Jesus fez? Lucas capítulo 24. Ele diz que Jesus abriu a Bíblia para falar sobre Jesus. Jesus não trouxe uma manifestação visível para que eles crescessem. Jesus pediu para que eles abrissem a Bíblia e na Bíblia encontrassem Jesus. Porque Hebreus capítulo 1, eu durante muito tempo falei através dos profetas, visões, não que Deus não fale visões hoje, mas nesses dias, nos últimos dias, eu falo pelo meu Filho. E o Filho foi revelado nas Escrituras. E o Espírito Santo foi nos dado para nos dar a compreender tudo que já foi escrito sobre Jesus. Se o que você ouve sobre Jesus nas Escrituras não é suficiente, você está com problemas. Se arrependa. Amém? Glória a Deus. Espero que vocês tenham recebido do Senhor sobre essa série. Nós concluímos por aqui.